Olá a todos, né? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem me conhece um pouco sabe que eu adoro usar essa palavra chique, né? Então, é muito chique estar aqui com vocês. E me disseram outro dia que é sinal de chiqueza a gente cumprir horário, né? Estar honrando aí os nossos propósitos. Então, gratidão a todos que estão conosco nesse início e vão continuar com a gente aí durante esse tempo falando um pouquinho sobre cosméticos, né? É um convite do IEPG, que é uma escola, um instituto de pós-graduação, onde, né, eu ministro aulas na pós de cosmetologia, então estamos aqui para falar de uma tendência de mercado, né, na área de cosmético que está gritando forte, já vem, né, acontecendo a sua influência, a sua manifestação, mas a gente vem percebendo que algumas tendências, né, nascem forte, depois diminui, mas essa realmente, ela reúne aí atributos que estão nos sinalizando, estão nos mostrando que veio para ficar. Então, a gente que gosta de cosmético, que lida com isso, que se relaciona com isso, faz todo sentido a gente se antenar com o assunto e, enfim, né, saber o que está acontecendo, se inteirar das novidades. Então, vamos lá, se eu consigo mudar aqui, que às vezes essa apresentação, para a gente falar, né, sobre uma tendência de alguma coisa, a gente precisa entender do que a gente está falando, né? Então, o que é esse termo Clean Beauty, que veio mudando também, desde a sua entrada no mercado, lá nos Estados Unidos, já faz um certo tempo, e aí a gente encontra, né, várias traduções aí, eu fui juntando um pouquinho de cada coisa e também do meu sentir, e aí a gente resume que Clean Beauty é um estado, né, é uma forma que se propõe a trabalhar com uma beleza limpa, né, uma beleza atóxica, ou seja, composta de substâncias e propósitos que não sejam tóxicos, que não sejam poluentes, que não sejam causadores de perturbação, seja para nossa própria saúde, né, ou também a saúde planetária, né. Então, ela utiliza cosméticos, né, com fórmulas limpas, normalmente enxutas, não são aquelas fórmulas repletas de componentes, né, com os ingredientes, é fundamental que os ingredientes sejam seguros, e quando a gente diz seguro, é óbvio, né, isso é regulamentado pelas normativas regulatórias aí, toda substância tem que ser segura, mas o que está embutido aí fora da segurança óbvia e esperada é que a gente conheça o rastreio, saiba de onde veio, né, como que foi produzido, tudo isso entra nesse conceito aí de ingrediente ou matéria-prima segura. E, de um lado, né, quando a gente pensa em segurança, muita gente se remete ao que é natural, então também está inserido nesse contexto, no sentido de que a natureza é a grande fonte da vida, mas também de ativos biotecnológicos, né, ou seja, não é só aquelas coisas, né, que a gente ouvia falar aí de, sei lá, 10 anos atrás, eu vou fazer um produto natural. Não, hoje em dia a gente tem ativos e matéria-prima de base, insumos de base cosmética, que tem um refinamento de tecnologia absurdo, né, onde normalmente se busca o que com esses ativos biotecnológicos? Substâncias miméticas, substâncias parecidas com a substância que a nossa pele produz, ou seja, a química da vida, né? Ou seja, quando a gente olha para uma pele... Isso é muito bom, né? Pode fechar a câmera. Eu vou pedir para fechar o microfone, fazendo um favor. E aí a gente tem né, essa reunião de coisas naturais, mas obtidas de uma forma realmente, às vezes, muito avançada, moderna e tecnológica, né? E aí, o que se busca com essa combinação aí de esforços e propósitos, né? Da gente obter produtos simples, né, profundamente esclarecidos, ou seja, quem vai comprar aquilo sabe o que está comprando, né? Porém funcionais, ou seja, eles têm que ter efetividade, eles têm que entregar
não importa o quê, não importa que a efetividade seja gigantesca, o importante é que o produto entrega aquilo que ele se propõe. Então, se ele diz que ele limpa, ele tem que limpar. Se ele diz que ele tem uma hidratação prolongada, ele tem que apresentar isso e explicar por quê, né? Livre de químicas pesadas que comprometam a saúde, isso cada dia mais, ainda mais em tempos, né, que nós estamos vivendo de mudança de hábitos, então, onde a saúde passa a ser o expoente, né, ou seja, aquilo que fica nos holofotes. Com relação, né, à marca, à empresa, é fundamental, se eu quero criar uma linha Clean Beauty, se eu quero trabalhar dentro desse propósito, eu ser transparente, né? Então, a minha empresa ser transparente, né, todos os propósitos que vai no produto, não tem o tal do embromation, né, não tem aqueles nomes lindos e maravilhosos que ninguém sabe o que está comprando, né, a ideia aqui de Clean Beauty é principalmente essa transparência, né, e aí o cliente sabe exatamente o que ele está comprando, e hoje a gente tem sites informativos, blogs, que vão traduzindo, né, esse quimiquês, né, essa linguagem química que para muitas pessoas ainda é, né, distante, mas que o consumidor, sim, hoje tem essa voz, né, no mercado, tem esse poder, sempre teve, porém ele não sabia o quanto a força dele era fundamental no desenvolvimento mesmo de um produto, né. Então, hoje, quem não se propõe a ouvir o que o seu cliente, né, ou aquele pedaço do mercado que ele está interessado em navegar está querendo, ele corre um grande risco de, né, lançar um projeto que não vai ter muitos resultados, né. Outro pilar importante, né, dentro desse conceito é a questão da sustentabilidade, né. Então, nesse conceito, ele é bem amplo e a gente começa a ver. É interessante isso, né? As empresas muito grandes, aquelas famosésimas do mercado, né? É muito mais difícil você gerar mudanças numa estrutura gigantesca de uma multinacional. A gente tem várias no mundo que são globais. Então, fazer mudanças, tornar todo mundo orgânico, complicado, né? Vegano, alguns, né? A gente vai falar um pouco disso. Agora, sustentável. Isso é uma necessidade de sobrevivência. Então, o que eu sinto que as grandes players, né, estão se movimentando, se mobilizando, primeiro nesse quesito, né, o que a gente se comprometendo em não produzir resíduos tóxicos, porque fazer cosmético polui com embalagem, com um monte de coisa. Então, essa questão da sustentabilidade é bem forte, né. Um outro quesito que veio crescendo, que está, inclusive, muito mais forte do que ser orgânico ou não orgânico, no sentido de certificações, se ele é vegano, se essa empresa respeita, né, os animais, tanto no sentido de não ter derivados animais, como não ser testados em animais, e cada vez mais as empresas fabricantes e distribuidoras de matéria-prima são cada vez mais requisitadas no sentido de documentação, de laudos, enfim, de declarações, para que você realmente, né, fique claro para o consumidor, né, daquela marca, daquele produto, enfim, saiba aonde ele está navegando, né. E, por último, essa questão que também tem um lado com a sustentabilidade, né, é do comércio justo. Então, muitas empresas, a gente vai estar falando aí ao longo da nossa conversa, de aproveitar-se, né, de produtos ou de acessórios que privilegiem lá, ou, né, alguma comunidade ou algum nicho do próprio mercado, enfim, que precisa ter inclusão, precisa fazer parte, né. E aí a gente começa, né, literalmente, ficar de olho nessas tendências. E aí encontrei essa reportagem dessa jornalista, a Rebeca de Moraes, que ela tem um site, um blog dela. Ela é especializada nessa questão de tendências, né, de produtos para beleza. A matéria é longuíssima, aconselho a todos a darem uma lida, porque é bem interessante, ela é bem completa, ela conta o histórico, desde as primeiras marcas, e o que teve de sucesso, não, muito interessante
vale a pena a gente dar uma olhadinha. Eu dei uma recortadinha, né, uma pinceladinha em toda a matéria e pesquei ali algumas questões, né, então, numa das partes, ela menciona que Clean Beauty, né, pretende, né, e tem como propósito unir a performance de um produto cosmético à saúde, né, onde a beleza não é só uma coisa disfarçada, não é só uma questão de fazer parecer mais jovem, né? É importante se sentir mais jovem, né? E que, né, ela diz que compõe um segmento de mercado mais fervilhante de beleza, né, atual, que é o Clean Beauty, né? Então, essa força, vou ler aqui porque é mais fácil, eu não corro o risco de torcer alguma palavra da jornalista. A força do Clean Beauty é tanta que não só tem sido o motor do crescimento, né, de marcas novas no mercado, então, muitas startups aí nascendo, né, com esse limpo, né, ou seja, esse entendimento de que a marca. Eu vou pedir, pessoal, para a gente desligar os microfones, os áudios, para a gente não ter interferência dos barulhos locais, por favor. Então, algumas marcas bastante conhecidas, que foram startups, que surgiram, a Salve, uma empresa nacional, essa empresa Care Natural Beauty, ela veio da necessidade de uma das donas, né, que passou por um processo de tratamento com quimioterapia, onde para ela era muito difícil encontrar algum produto que não fosse tão alergênico, enfim, e aí ela cria uma linha de beleza pensando em tudo isso, né? A Simple Organic é a mais conhecida, acho que a primeira no Brasil que vem com esse apelo forte do pessoal lá da Pati Lima, lá do pessoal de Santa Catarina, uma empresa muito bacana, muito simpática, né? A Elefantes, que também é conhecida, enfim, vários produtos desses que já fazem parte aí da necessidade de muita gente, né? Mas, ou seja, uma startup, né, você tem toda a potência do mundo para criar aquilo que está no seu propósito, desde, é claro que você tem um investimento para isso, e toda uma pesquisa, enfim, mas é uma coisa nova, então você consegue desenhar aquilo de uma forma muito mais ajustada com o seu propósito. Agora, o que a gente está começando a ver é que esses movimentos do Clean Beauty também estão acontecendo em marcas maiores e tradicionais, né? Então, tem várias na reportagem, ela cita a L'Oréal, ela cita várias. Eu achei interessante esse pedacinho que tinha lá falando do Boticário, que ela menciona assim, Boticário lança, né, a campanha Me Completa. Então, claro que é uma coisa que ele mesmo fazia, né? A Natura e outras, Natura acho que foi a primeira empresa a ter esse pensamento aí de ter refil, né? De se usar refil, de não ter que gastar mais frasco, enfim. Mas muito interessante o termo que eles deram, né? Me completa, porque as pessoas estão buscando isso, né? Coisas que completem também a vida delas, a pele delas, né, a alegria delas, enfim. E aí eles estão, né, focando isso com algumas linhas que tem uma referência com bem-estar, enfim. Então, esse é o apanhado jornalístico, né, ele foi feito no mês de setembro aí do ano passado, ainda bastante atual, e depois, se alguém quiser acesso ao material, ele vai ficar gravado no canal do YouTube do IEPG, mas precisarem da apresentação, a gente envia, tá bom? Essa é uma mídia, né, de eletrônica bem voltada, quem trabalha com cosmético conhece bastante a CI, né, a gente costuma dizer, a Cosmetic Innovation, é uma matéria também publicada no segundo semestre do ano passado, onde eles vêm apontando isso, né, com esse tempo de pandemia, essa questão das agências de pesquisas e tendências estão sendo muito requisitadas, porque, inclusive, a mudança, né, em relação ao mercado está acontecendo assim, de uma época para outra, muito próxima, eu quero dizer, muito em cima. Né? Então, essa busca de informação, por isso, é bem relevante. Né? Então, nessa matéria, eles estão colocando, né, que o isolamento social pela Covid provocou mudanças, e entre elas, né, as reuniões de vídeo
provocaram um aumento expressivo na procura por tratamentos para o cabelo. Então, esse cabelo, né, tem que estar com brilho legal, tem que estar com a cor, enfim, cada um buscando ali uma forma de poder ser visto de uma forma melhor, né? E aí um resumo do conteúdo, né, que porém a preocupação hoje não é só com a aparência, mas também com a saúde. Então, no que diz respeito ao cabelo, não adianta só, o raciocínio hoje não é só a gente pensar num efeito, né, que a gente chama de Cinderela naquele momento, se a estrutura do cabelo, né, ou seja, se lá na raiz, lá onde nasce o cabelo, se a gente não cuidar daquilo, a chance da gente ter um cabelo do formato que a gente quer é difícil, né, no público feminino, principalmente da faixa etária, né, até os 40 anos aí, é muito comum, né, o cabelo de haste capilar longa e com tratamento químico, seja para colorir, descolorir, seja para modificar a estrutura, ondular ou alisar, enfim, e são cabelos que precisam de cuidados, né. Então, esse é o foco das marcas consideradas Clean Beauty, né, um movimento que vem ganhando força, oferecer produtos, então, aí esses a gente já conhece, livre de parabenos, sulfatos, e agora, por último, o silicone, né, e aí essa demanda, esse cliente sem silicone, para quem lida com cabelo, sabe, né, o quanto isso é difícil, e aconteceu, né, no mundo, uma crise de fornecimento de silicone. Então, não se trata só da questão de eu não pôr silicone, porque o silicone é uma matéria-prima que não tem um problema de alergenicidade ou qualquer coisa em relação à pele ou ao cabelo. O problema do silicone, né, no Clean Beauty, ou quem busca sustentabilidade, é o processo de obtenção que você precisa fundir, né, a argila, a areia, enfim, a sílica, né, a mais de 1.400 graus. Então, o que você emite de carbonos para produzir o silicone, que é o questionável, né? Então, para quem está preocupado dentro desse movimento Clean Beauty, muito mais com a sustentabilidade, está tirando silicone, né? Eu tive que fazer um projeto aí, que vai ser lançado, acho que ainda esse mês, depois a gente conta para vocês, e foi um desafio, porque era um produto do tipo, sabe, faz aquele fluido queridinho, aquele que todo mundo usa todo dia, né, igual daquelas marcas famosas e tal, tipo uso obrigatório, e a gente vai olhar a composição disso, é um complexo de silicones, né, um grande blend de silicones. Então, são desafios que a gente que trabalha na área de desenvolvimento tem que, né, botar a cabeça para pensar, e aí a gente vai discutir aonde isso leva, né. E aí as pessoas começaram, então, voltando aqui para a matéria, a perceber que o cabelo precisa do mesmo cuidado que a pele, porque ele é um anexo cutâneo, né, ele está inserido lá na pele. Então, se essa pele do couro cabeludo, que é uma pele que tem características um tanto quanto diferenciadas em relação a outras partes do corpo, não na sua estrutura, mas, né, espessuras, enfim, irrigação sanguínea, várias questões. Se você não der aporte ali para aquela região, a chance, né, salvo se você tem uma genética maravilhosa e tem uma densidade capilar absurda, um monte de cabelo, cabelos mais grossos, enfim, mas, né, a grande maioria precisa de nutrição e de tudo isso ser considerado, né, de fazer o tratamento de prevenção, as terapias capilares, tem vários nomes aí de linhas no mercado, né. E aí também a gente começa a entender, nessa época de pandemia, né, que não só as questões genéticas, fisiológicas, apresentam interferência no resultado dessa saúde do cabelo. O estresse, né, a própria poluição, que essa não mudou, mas o estresse com certeza aumentou, a ansiedade, um monte de coisa, e isso interfere principalmente nas questões hormonais, né. E aí, então, chega, né, à conclusão que tanto fio quanto pele mostram resultados quando a gente olha essa questão como um todo, né. Um outro lugar que é sempre bom a gente estar de olho é na Mintel, né, então eu fui retirar, esse foi postado agora em janeiro de 2022, é o blog da Mintel que fala sobre beleza, né, o home care, enfim,
Essa moça, a Rochida Canon, né, a responsável, a diretora dessa categoria dentro da Mintel, e ela tem um blog que tem esses posts, tal, né, periódicos e tal. Eu adorei esse resuminho que ela fez aqui, tá fantástico. Então, assim, né, falando de 2021. 2021 testemunhou o surgimento de uma infinidade de tendências de beleza. Exploramos maquiagem híbrida, ou seja, aquela maquiagem que não só colore, mas trata, né? Ingredientes reciclados, né? Ou seja, de onde veio esse ingrediente? É, é um reaproveitamento, não é jogado fora, né? Formatos sólidos, né, nos cosméticos, ou seja, o waterless, ou produtos, né, enfim, que também economizam água. E aí ela pergunta, mas como será a beleza em 2022, né? E aí a diretora aponta 3 grandes tendências para esse ano, que a gente vai estar, né, detalhando aqui a seguir. Então, o primeiro deles, né, é a educação do consumidor é mais importante do que nunca. E aí eu escuto muito, né, de alunos, eu falo que eu vou abrir uma agência de RH, né, professora, me indica para algum lugar, me arruma. Aí eu falo, gente, conteúdo, né, para ser trabalhado é um material que precisa de informação técnica, né? Então cresce no mercado com essa necessidade das empresas, das marcas e dos produtos serem claros, né? E traduzirem aquele linguajar muito técnico, né, para o consumidor, para aquela faixa etária, para aquele né, condicionamento social, enfim, cresce então no mercado, e aí que a gente começa a falar, olha, fazer uma pós de cosmetologia pode ser interessante, né, porque abre um mercado de trabalho, que é esse, né, a demanda por profissionais para elaboração de conteúdo de marketing técnico, né, porque, claro, você pode ter lá o profissional que fez marketing, mas ele não tem, às vezes, o conhecimento, né, específico da matéria-prima, né, do modo de ação. E da mesma forma que esse profissional que gosta disso, que tem esse talento e tal, também fazer uma pós-graduação em marketing fica show, né? Porque aí você junta as duas coisas, fica bem legal. Torna-se fundamental a gente conhecer a matéria-prima, né? A sua origem, aquele histórico lá que a gente falou, para saber se é realmente seguro, né? A sua aplicação, só existe uma aplicação para aquilo, fazer um reolhar, né, uma ressignificação para aquela utilização, e isso é importante tanto para quem comercializa a matéria-prima, ou seja, se alguém aqui, né, desejar trabalhar no mercado de distribuição de matérias-primas para cosmético, isso é fundamental, né? Assim como para quem vai aplicar essa matéria-prima. Tá? Então, assim, não é só mais aquela coisa, tá na modinha agora, sei lá, né? Vamos usar sei lá, o ácido poliglutâmico. Ai, que legal, o que é isso? Não sei, mas está na moda. Não, vamos lá olhar quem é esse cidadão, né? O que ele tem a ver com a nossa pele? Eu vou contar rapidinho a história desse ativo, que é o que me veio na cabeça agora, né? Então, assim, uma empresa, um fabricante, né, que pensou nessa matéria-prima, pensou o quê? Ele foi olhar o que tem numa pele de uma pessoa jovem, diferente do que tem na pele de uma pessoa com mais idade, no que diz respeito a uma categoria de substâncias que a gente chama fator natural de hidratação, ou seja, substâncias que estão na nossa própria pele são responsáveis para manter a água ali, né, dentro da pele, da própria bioquímica. E aí eles descobriram, né, que aminoácidos é a grande categoria de substâncias que está em maior quantidade, mas descobriram que pessoas jovens têm mais aminoácido do tipo ácido glutâmico do que outros aminoácidos, né? Aí eles pensaram, caramba, então se a gente der um pouco mais, uma reforçada desses aminoácidos para todas as peles, né, porque tem pele jovem que está desnutrida, que está desidratada, enfim, né, porque a pessoa não tem uma boa alimentação, um bom modo de vida, enfim, né, e aí eles criaram, né, um ácido poliglutâmico, ou seja, pegaram vários aminoácidos, montaram ali um peptídeo, né, e aquilo, quando você coloca na pele,
é bem parecido com o propósito do ácido hialurônico. Então, esse é um ativo que está entrando agora no mercado, estou apostando nele, né? Não estou fazendo propaganda, não, mas tem uma empresa alemã que eles chamam de PGA, Dr. PGA, né? É uma linha só de produtos dermocosméticos para a pele, né? Da face, baseado no ácido poliglutâmico. Então, cada vez mais conhecer essas histórias, saber de onde vem esse insumo, essa matéria-prima, é sobrevivência, tá? Como a gente já falou, precisa de uma comprovação científica, então esse estudo foi feito, alguém foi lá, pegou a pele, levantou todos os componentes do fator natural, né, ureia, aminoácidos, ácido carboxipirrolidônico, que a gente chama de PCA, e tem outros, né, vários aí, sais minerais, enfim. E aí foram pesquisar isso. Bom, se o que tem mais é aminoácido, então vamos tentar descobrir qual é o mais legal, né? Ou qual é importante, ou qual tem variação de uma idade para outra, enfim. E isso, então, quem também atua, né, na área desses laboratórios, né, que fazem os testes de eficácia, também a tendência é crescer o tipo de pesquisa, de necessidade de comprovação de eficácia, né? Como eu disse, a voz do consumidor ganha poder, literalmente, ele é ouvido agora, né? E ele se torna, né, um membro lá do P&D, ou seja, hoje você tem o marketing, você tem o P&D, e você tem lá a escuta do seu consumidor, o que ele está em busca, né? E isso vale para a empresa que fabrica cosmética, como para a empresa que fabrica matéria-prima. Então, quem que ela quer ouvir? Ela quer ouvir o cliente dela, que é quem fabrica o cosmético, que está ouvindo o cliente dela, que, né, fez pesquisa, respondeu, enfim, se manifestou, vai na internet, reclama, enfim, né? E com isso surge no mercado, né, essa categoria dos influencers, né, responsáveis aí pelo esse marketing de influência digital. E a gente sabe que com pandemia isso ficou mais intenso ainda, né, o canal de venda do e-commerce, principalmente para as startups, não só empresas novas e pequenas, grandes players também abrindo mais um braço para venda, né, que antes só ficava ali ou no distribuidor ou em alguma forma, né, muito venda direta ou indireta. Hoje você tem empresas navegando em diversas, né, formas de chegar no consumidor. A segunda coisa que aquela moça falou lá da Mintel, né, é que beleza personalizada, ou seja, faça para mim. Faça esse cosmético para mim. Eu não quero o que serve para todo mundo, né? Eu sou a Eliane, então eu tenho aqui uma certa idade, eu tenho aqui um estilo de vida, eu sou do gênero feminino, eu tenho, sei lá, isso, aquilo, e eu quero uma coisa para mim, né? E aí a gente começa a desmembrar isso. Como é que eu vou fazer um cosmético para alguém, né? Quase que individual. Pensamos em duas coisas, né? No plano dos ativos, ou seja, as substâncias que vão fazer o cosmético, e do produto personalizado, que cada vez mais, tanto um como o outro, vem pedindo e vem apontando como solução para essa questão dos blends, ou seja, das misturas, né? A gente reúne lá um bem comum, né? E funciona, é antigo, é maravilhoso, vitamina C com vitamina E. Uma potencializa a ação da outra, é sinérgico isso. Então, que legal, olha, vou te vender um blend. Esse blend pode ser referente a uma combinação de ativos fitoterápicos, de extratos, pode ser referente a conservante. Eu posso comprar um só que já tem para isso, para aquilo outro. Pode ser um blend de cor, para eu fazer uma coloração temporária no cabelo, pode ser um blend de aroma, de óleos essenciais, que está muito na moda, os naturais, de hidrolatos, enfim, né? Abre aí um leque muito gigantesco e também mais um espaço que eu volto lá para aquela questão, né, do educar, ou seja, do aprender, do estar atualizado. O ativo sozinho não faz nada, ele precisa de uma base cosmética. A base cosmética ela tem que ser pensada em relação a quem vai usar esse produto. Então, qual é a pele? Aí vem lá, minha pele, meu cabelo, minha fase de vida. Né? Em que período eu estou? Eu já tive pele oleosa, eu já não tenho mais. Então, eu não quero comprar mais aquele, sei lá, shampoo que eu usava
10 anos atrás, mesmo que fosse maravilhoso. Por que eu mudei? Então, eu preciso atualizar as minhas necessidades e eu preciso cada vez mais encontrar empresas que me ouçam, que diz que cosmético você quer comprar, né? Texturas e formatos diferenciados, está bastante em evidência, e aí aquela onda, né, do on the go, ou seja, eu levo meu cosmético comigo. Então, o fato de não ter água no cosmético facilita muito isso, né? A gente sabe que a maioria dos cosméticos tem pelo menos 70% de água. Se eu tiro toda essa água, o que vai sobrar nesse produto? Um volume pequenininho que fica fácil o seu transporte, que eu carrego aonde eu vou, né? Uma outra coisa que a gente não pode desconsiderar é a inteligência artificial, né? Os metaversos aí, essas modernidades, todos os avatares aí nos representando, principalmente nesse comércio digital, eletrônico. Então, é claro que isso é mais fácil para as grandes empresas, a gente já vê grandes, né, empresas se movimentando e já tendo isso à disposição para escolher a cor da base, né, do foundation, da base de make-up, que se enquadra melhor com a sua pele, ou desde o tipo do corte do cabelo, ao tamanho de comprimento de fibra, que é bom para você, que é ativo usar, enfim, né? E uma das coisas que temos que olhar é esses novos hábitos, essas mudanças, né? E aí a gente tem que oferecer bem-estar, né? E saúde, né? Ou seja, a saúde física, mental, emocional, e tem cosmético curando a alma, né? Então, a alma no sentido do mundo das emoções das pessoas. E aqui uma marca, né, que é bastante conhecida no mercado, depois eu vou mostrar o meu, a empresa que eu presto serviço, né, é fornecedora deles, então, eles foram gentis, mandaram aqui para a minha casa, não sei se vocês conseguem ler aqui, depois eu tiro o fundo, mas está escrito aqui, Eliane Rapunzel, ó. Foi assim que eu me inscrevi lá para preencher o questionário, né? Ou seja, uma Eliane de longos cabelos eu queria. Então, eles estão contando aqui, né? Qual que é o segredo deles, né? Eles são a primeira farmácia de manipulação do futuro. Tá? Então, você entra lá, preenche um questionário, um teste, várias perguntinhas, e aí o próprio sistema, né, dessa inteligência aí vai apontar lá para o fabricante e dizer, olha, para Eliane Rapunzel, a gente vai mandar com esses ativos. Claro que eles têm as bases, que eles já, né, têm para tal e tal tipos de cabelo, eles só lidam com cabelo, a Dia de Furil, né? E é muito interessante, é muito moderna. Eu visitei essa empresa há 3 anos atrás, era uma coisa muito pequenininha, a ideia já era maravilhosa, muito moderna, e recentemente eles, né, receberam um aporte de investimento de empresas grandes, e agora a ideia é crescer. Então, isso acontecendo de uma forma muito rápida, né? Então, a gente tem que olhar para casos de sucesso. Essa daqui lançou hoje, né? E eu coloquei aqui porque eu também, de alguma forma, participei, desde a ideia lá do inicial, quando começou a se desenhar isso lá no começo do ano passado, né, onde, né, eles fizeram todo um levantamento de ideias, tal, e a gente foi apontando tecnicamente o que seria interessante, né. Então, o que tem de diferente, né, da Jet Furil? Eles dão para a pessoa, né, tá até aqui, eles mandaram para mim, não sei se vocês conseguem visualizar. Oi? Aqui dá para ver, Almi? Uma cubetinha, né, de cerâmica, aonde você vai, né, adquirir uma fitobase. Então, eles têm duas, uma em gel e a outra em emulsão. Eles são naturais, então tem todo esse perfil clean beauty, né, não usam um monte de coisa lá nas formulações. Criaram uma categoria de cosméticos chamados fitoativos, né, então, só para mostrar aqui, isso aqui é um fitoativo, eu estou mostrando, gente, porque eu recebi, eles me mandaram, foram muito gentis, né, isso aqui eu não consigo achar a câmera aqui, é um fitoativo de blueberry.
E esse é o fitocor, na verdade, desculpa. Então, quando você abre o produto, ele tem os extratos de planta, né? Dá para ver a cor aqui? Né? Isso aqui é blueberry. Né? Então, é um extrato de planta, né, que eles utilizaram, que tem essa potência muito concentrado para dar coloração vegetal para o produto. Né? Então, além de você trazer as propriedades antioxidantes do blueberry, você pode tornar o seu creme cor-de-rosa. Né? Eles dão lá todas as instruções de como você combina, tal. Então, ele tem fitoativos e fitocores, né? Tem até mica, se você quiser trabalhar lá com brilhinho, prata, tem mica natural, enfim. Você vai fazer o cosmético, você está comprando cosméticos, né? São kits, combinações que você vai fazer de acordo com a tua necessidade para uma dose única de uso. Então, você coloca lá na cubetinha, tem um dosadorzinho e tal, você coloca lá uma gotinha desse, uma gotinha daquele, mexe e passa, né? Mais personalizado, impossível. E aí, eu fiquei feliz que eles me mandaram aqui para minha casa, foram muito gentis, né, para agradecer de alguma forma, e o lançamento é hoje, né? Eu falei, eu vou mostrar para o pessoal. E aqui é uma outra marca brasileira muito legal também, que é a Quintal, do mesmo grupo da Casa Feito Brasil, né? A Casa Feito Brasil é da Mama, que a gente chama, da Lena, mais voltado para cuidados pessoais, corporais, e a Quintal Dermocosméticos é do filho, que é o Júlio, uma gracinha de pessoa, estão lá em Santa Catarina, se eu não me engano, ou um pedacinho do Paraná, nunca sei direito onde é o lugar, e aqui eles criaram, né, eles lançaram, que, tá vendo, é tipo uma impressão digital, né, o seu sérum é personalizado, então você vai preencher também lá um questionário e tal, e aí a gente começa a ver, né, essas empresas novas e modernas, e que estão dentro dessa linha do Clean Beauty, não são necessariamente orgânicas, né, todas elas veganas, sim, mas todas elas pensando nessa questão do não desperdício, de um monte de outras, né, de outros questionamentos e variáveis aí que são interessantes da gente pensar. Cabelo também, né, então personalização cada vez mais, né, eu botei esse produto, isso aqui é uma reportagem da Vogue, né, então uma mídia bem relevante nessa questão de beleza, onde o tema é Dolce & Gabbana te desafia a não amar um cabelo colorido. Isso vem acompanhando dessa make, que é tendência desse ano, nos delineadores em cor fantasia. E aí eu vou fazer uma merchanzinha aqui, porque foi aluno da gente, né, o dono da Camaleão, foi aluno aí do IEPG, dessa pós de cosmetologia, um querido, né, então, de certa forma, acompanhei o nascimento da Camaleão, cresceu muito em 5 anos, fui visitá-los lá em Brasília, o Igor sempre, né, que é o dono, sempre teve esse espírito, por isso que eu disse, tem que estar alinhado o propósito da pessoa com o que ela quer fazer. Ele sempre foi adepto disso, né, de que cada um é uma tribo e tem que se representar do jeito que é, mostrar a cor e que os cabelos, qual o problema de ter uma cor fantasia, e hoje a Camaleão é uma empresa referência no mercado de coloração temporária, né, então aqui um exemplo para a gente ver que a gente tem várias cores, né, que a gente pode comprar corzinhas primárias e misturar, ou a gente já pode comprar o ativo, né, o corante capilar temporário, já na cor que eu quero. Então, aqui eu quero comprar Silver Fox ou Arctic Blue, enfim. Eu venho aqui nessa paleta de cores e falo, olha, o que a gente vai ter que fazer para fechar essa formulação? Qual concentração e tempo de aplicação? Aí, cada empresa define o que quer fazer, né? Então, isso é uma tendência de cores fantasias bem fortes, né, em 2021, a cor do ano, né, isso globalmente foi o rosa, né, o rosa foi continua ainda esse rosa em uma tonalidade um pouco mais forte esse ano, mas o rosa vem firme aí, né. E aqui uma matéria que saiu no Instagram, gosto muito dessa pessoa, recomendo seguir, olhar, que é a Fernanda Pigato,
Ela é diretora global de marketing da Buildstream. Vai chegar lá no fundo, né? Tá Então, se eu falando chegar lá, você me avisa que eu desço. Você Gente, tá onde? eu vou pedir para vocês desligarem o áudio, por favor. Você vai passar lá, né? Para comprar, ué. Ah, você já comprou? Não, então tá. Eu já tô. Pronto. A Fernanda é uma pessoa que publica sempre, né, temas muito interessantes, convidada em diversas revistas, tal, e ela postou recentemente no Instagram, achei muito interessante, pensando aí, né, na minha pele, né, quem sou eu? E aí, muito legal ela dizendo que marcas de produtos para acne mudam, né, a maneira de se comunicar em função da demanda do público, ou seja, a maioria da população que tem acne é jovem, né? Claro que hoje a gente tem acne senil, mais velha, tal, mas por questões, né, fisiológicas, hormonais e tal, a grande maioria é jovem. E era todo um direcionamento, né, muito clínico, muito médico, que esse público não compra, né? E aí eles mostrando, né, olha que legal, adesivos, né, onde são embebidos ativos para o tratamento da acne, e onde a ideia é assim, não se esconda, né? Não é só você que tem acne, a sua tribo inteira tem, uma grande maioria dos seus amigos, né? E a gente precisa entender que pele, o que está acontecendo aí atrás, para a gente poder, né, mais uma vez, aquela questão da educação, em que linguagem falar com esse público, né, porque não adianta a mãe levar no dermatologista, eles compram aquele monte de produto caro, a molecada não usa. Então, assim, se você tem uma comunicação assertiva com esse público, se você tem os blogs, né, a sua marca, e você começa a direcionar o seu propósito, porque a forma de tratar não vai mudar, né? A gente tem que evoluir, claro. Hoje a gente tem tecnologias muito interessantes. Hoje você tem conservante de produto cosmético que trata a acne, o próprio conservante. Então, hoje a gente tem, muitas coisas que trabalham melhor essa questão da acalmia para essa pele inflamada, enfim, que mancha, e que tem um monte de outras intercorrências que derivam daí, né? Então, a gente começa a perceber que o mercado precisa parar, né, para olhar e pensar, não adianta sair o produto só lá da minha cabeça no laboratório do P&D, né? Como é que aquele consumidor vai entender todo o capricho que eu quero colocar técnico ali? A gente precisa achar essa linguagem, a gente precisa ouvir o que essas pessoas estão dizendo. O momento agora é não se esconda, se mostre. Né? Claro que para isso você precisa ter melhorar a saúde da sua pele, normalizar, ter um monte de etapas aí. Mas quando você tem a colaboração do usuário do produto, principalmente acne, discromias, né, gordura localizada, celulite, todos esses cosméticos que dependem muito da fisiologia do organismo, se a gente não tiver o cliente participando com a gente do protocolo, né, do ritual, enfim, não acontece. Então, muito importante, mais uma vez, essa questão do conteúdo, né? E aí, pensando, né, nessa questão das mudanças de hábito, de tudo isso, mais uma matéria da Cosmetic Innovation falando sobre isso, sobre a questão, né, de lidar com o cabelo, indo menos ao cabeleireiro, o que fazer, ou como não, ou como o estresse, de alguma forma, interfere nessa produção de gordura, ou quanto eu estou fazendo de química, enfim, né, tudo isso está relacionado. Aqui uma matéria da Veja, né, falando sobre queda de cabelo, né, e a Veja, né, não é uma revista de beleza, mas ela pensa no seu leitor, né, como o que está na demanda no momento, e a gente vê várias, né, postagens, revistas que a gente conhece, segue, inclusive, falando disso, dessa questão do estresse, de como isso tem interferido nessa questão de queda de cabelo, que é uma coisa que preocupa muito as pessoas, né? Não é só os homens, hoje a gente tem um público feminino que cresceu muito com esse mesmo tipo de necessidade, então a gente precisa olhar para isso. Juntando tendências, né, dentro desse mesmo bloco, a gente pode fazer um cosmético sólido, né, que eu consigo
economizar, ser politicamente correto, tudo isso, e transportar, e está atendendo essa demanda on the go. Uma tendência que vem crescendo, eu já comentei que isso é de empresas maiores, mas, por exemplo, isso saiu na UOL, né, dentro de uma influencer que tem lá um blog que fala sobre cosmético, beleza e tal, e aí ela diz que essa marca, né, marca B, mais Tube, usa a inteligência artificial para melhorar a experiência de seus clientes. Então, o cliente pode acionar, às vezes, inclusive, digitalmente, à distância, enfim, tem lugares que é loja física, enfim, tem várias modernidades aí para que o cliente possa realmente ser ouvido e ser atendido dentro da necessidade dele, né? Bastante customizado. Uma tendência que veio bem forte em 2021 e que a gente continua vendo, né, em andamento é o CBD-like. Essa é a foto da Paty Lima, que é dona da Simple Organic. A gente vê sempre nos posts dela, ela é uma simpatia de pessoa, mostrando as viagens e tal, e ela olhando lá fora o que tem, a gente não pode, por normativas regulatórias, né, trabalhar com canabidiol, mas a gente pode trabalhar com substâncias que a gente chama parecidas, né, CBD-like, ou seja, que agem pelo mesmo caminho, né, bioquimicamente falando. Então, bastante atenção para isso, muita coisa natural, né, sendo levantada aí no momento, o óleo essencial de copaíba, o óleo de patchouli, outras combinações, voltamos lá para aquela questão do blend, e a intenção aqui é de trazer a calmia para a pele, né? Então, por exemplo, de uma empresa italiana, tem um ativo chamado Niosensio, que é um sistema de vetorização de ativos muito legal, porque você consegue carregar ativos lipofílicos e hidrofílicos na mesma estrutura, né, no mesmo vetor. Eles são flexíveis, então são fáceis de permeação. É o Niosensio, né? Então ele tem ali probiótico, ele tem modeladores de processo inflamatório, de respostas inflamatórias. Aí você compra um ativo que faz uma função quádrupla, né? E ele tem hidratação, porque haja o que houver com a pele, haja a personalização que a gente queira fazer. Hidratar sempre, sempre. Choveu, hidrata, não choveu, hidrata, tá calor, hidrata, não... Né? Hidratar é prevenção de juventude e de saúde da pele. Aqui uma matéria da Mary Claire, né, dizendo que cosméticos com óleos essenciais promovem beleza e bem-estar no mesmo produto. Né? Então, a gente já vem acompanhando isso. O uso dos óleos essenciais, uma das formas bem sustentáveis e que eu queria mostrar é a forma do hidrolato. Né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Deixa eu virar aqui, peraí. Para cá, para cá. Esse aqui é um hidrolato de pitanga. Não sei se dá para ver aqui na... Então, os hidrolatos são obtidos no processo da destilação do óleo essencial. A diferença é que o hidrolato é hidrossolúvel, é mais de 99% de água, é a água residual da destilação. Só que carrega alguns ativos que, né, foram arrastados da planta, os ativos, as substâncias voláteis, incluindo as aromáticas, que promovem o odor. Então, se o teu produto, por exemplo, é uma água micelar, mais difícil trabalhar com óleo essencial, mas a gente pode trazer um hidrolato para a formulação, né? A outra grande categoria que a menina da Mintel comentou é a beleza com causa. Então, o cosmético que eu uso é bom para a minha pele, mas ele também defende a água do planeta, né? Ele pede uma embalagem que pense em reciclagem, que pense em novos materiais. Essa questão do hidrolato, que é um reaproveitamento de processo, né, de matéria-prima, então, aquela água da destilação do hidrolato tinha que ser descartada, hoje você reaproveita essa água, e você pode produzir, no lugar da água do cosmético, usar um hidrolato, é chique demais, né? O ativo ou um produto final multiuso, isso é economia, isso é a gente pensar no consumo sustentável, né, e economia justa. Então, a Eu Reciclo é uma ONG muito legal, que ela
direciona só embalagens de cosméticos para reciclagem. Ela trabalha muito com cooperativas de mulheres, né, no Brasil inteiro. Então, quem contrata a Eu Reciclo diz para eles, olha, eu vou vender esse ano 10.000 unidades, então você paga uma taxa lá e ela vai retirar do mercado 10.000 unidades, não necessariamente as suas, mas você está livrando o mercado como é que se diz? De sobras, de resíduos, né? E a outra forma, que eu comentei da empresa da Casa Feito Brasil, que eles usam os trabalhos artesanais de mulheres, não sei da onde, do Pará, não sei de mais lugares, as sacolinhas, as ecobags, enfim, isso faz todo um sentido e traz um empoderamento aí para a marca, né? Então, água na medida é o nome particular, né, dentro do Clean Beauty, é o Blue Beauty, ou seja, vamos, né, a beleza azul, e a gente tem várias referências aqui do mercado dizendo sobre isso, né, sobre a relevância que é essa questão da água no planeta, né, água para beber, água para pôr no cosmético, enfim. E a gente vê que os consumidores compreendem isso, né, a falta da água potável é uma complicação. E cosmético consome realmente muita água, no processo de produção de matéria-prima, né, então, esse trabalho da conscientização, de dizer para o consumidor, né, do seu cliente, por que é importante isso, é fundamental. A Vogue, né, lançando mais uma matéria, falando sobre o Waterless, sobre produtos beleza que não gasta água para fazer, ou gasta pouco, né, ou sem forma, o teor. E aqui é uma startup também, que é uma marca, que eles têm um produto chamado Aqua Hidratante, a empresa se chama 12 Skin, e aí você compra, né, a água hidratante, aí eles estão mostrando na imagem aqui, que é bem fluido, é um produto muito clean beauty, muito simples, é tipo água, ácido hialurônico e pantenol, né, e conservante, óbvio. E aí você compra, ganha lá a ecobag, ganha a sua squeezezinha para manter o seu corpo hidratado, para não jogar copo fora, enfim, tem toda uma política em cima disso aí, que é bem interessante, né. Quando você junta, mais uma vez, tendências, né, então os ingredientes naturais usados, por exemplo, de uma forma racional, ou seja, óleo essencial dá rendimento muito pouquinho, então não dá para ficar gastando óleo essencial absurdamente, como muita gente no início propôs, não, pouco, ou então usa o hidrolato, porque ele é um reaproveitamento, né, e aí fazer o cosmético sem resíduos, sem água, fica tudo de bom, você economiza um monte de embalagens, né. Esses consumidores mais jovens, né, a gente já sabe, embora eles não sejam os grandes compradores, né, mas eles estão de olho, sim, acompanham toda a tecnologia, sabe tudo do que está acontecendo, e eles se dizem dispostos a gastar 10% a mais, desde que esse produto, né, respeite tudo isso aí que a gente falou até agora, né, que impacta em opções pessoais, sociais e ambientais. E como a gente não pode encerrar, né, só falando, vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho, né, como é que a gente faz um shampoo sólido, né? Aqui é só um esquema bem simples, né? Essa aqui é a Juliana, que trabalha comigo, uma gracinha. Então, usando aqui os sólidos, né? As ceras, o álcool cetoestearílico, aí o ácido esteárico, ela coloca agora. Então, tem uma parte de sólidos grande, né? Não tem água nessa formulação. Vem os líquidos, né? E é um óleo de oliva. E o segredo nesses produtos é a gente combinar esses emolientes, né? O cosfadermifil é um éster, aí de cadeia pequenininha, então não tão engordurado, e dá um brilho no cabelo incrível. Aqui eu vou até dar uma paradinha, porque esse cara aqui é o responsável para a gente fazer um shampoo sólido, né? É o cocoisotionato de sódio, né? Esse aqui é o nome dele comercialmente, o SCI 85. Esse daqui estou mostrando esse porque ele tem um ponto de fusão mais baixo, então você consegue não ter que gastar tanta energia para poder fundir, porque tem outros no mercado que você precisa de mais de 100 graus, aí dificulta a operação, né? E aí você leva, estou mostrando um aquecedorzinho bem simples, para vocês verem que não é uma coisa difícil de ser feita, né? Precisa fundir. Aí ela está acrescentando um outro tensoativo aqui, um fazedor de espuma, e esse daqui também vou dar uma paradinha, é um aminosurfactante.
Então, é um surfactante feito a partir de aminoácidos. Lembra que eu falei que nossa pele é revestida de queratina? A queratina é um aglomerado de aminoácidos. Então, quando você usa um tensoativo de aminoácido junto com aquele outro tensoativo anterior que eu falei, você consegue fazer um produto com pH fisiológico. Porque se a gente fizer processo de saponificação normal, que é pegar uma gordura, botar uma soda, a gente vai ter, quando faz muito bem feito, um produto de pH 9,5 a 10,5. Isso acaba com o couro cabeludo, isso acaba com milhares de coisas, imagina o resto do corpo, né? Então, quando você trabalha com esses tensoativos que são sólidos, e tem pH fisiológico, você começa a fazer um produto de uma qualidade muito maior. E aí ela vai adicionar, acho que agora só está faltando a fragrância. E aí bota na forminha, né? E aí você tem um produto sustentável, né? Porque esse produto dura 4 vezes um shampoo normal, né? Porque não tem água, o shampoo que você está comprando tem 70% de água. Bonitinho, né? Você vai fazer uma forma bonitinha e tal. E é isso. E aí eu queria abrir, se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, estou aqui. Todo mundo tímido? Quem está lá? Eli, Oi. pontinha. Aliás, duas coisas. Uma, obrigada pelo apanhado aí de atualizações, é muito rico. Outra coisa, para o nosso lado, que é muito mais dos óleos essenciais, né? Quando a gente está falando de num futuro personalizado, e a gente sabe que a farmácia magistral ela já traz muito essa característica nos ativos e tudo mais. Mas não se fala ainda de forma tão aberta nesse quê magistral quando a gente está falando de materiais não sintéticos, como é no caso deles, né? Então, você acha que ainda é um longo caminho pela frente para que se torne tão corriqueiro recorrer a uma farmácia não necessariamente orgânica, como você disse, mas com um fundo mais natural do que hoje a farmácia magistral se apresenta? Então, o universo da manipulação, né, das farmácias, ele tem várias divisões, né, Carol? Então, depende um pouco. Tem farmácias que são especializadas em dermo, né, em cosmético, essas coisas, e já navegam por essa vibe mais natural e tal. Tem farmácias que não. O que eu sinto, por exemplo, no caso, como eu mostrei da Just for You, em termos regulatórios de Anvisa, eles são, na verdade, uma farmácia, né? Mas você pode fazer uma coisa mais ou menos parecida, por exemplo, fazendo um processo de terceirização. Vamos dizer, você quer lançar a tua marca. Faz o teu merchan aí, que eu conheço a tua marca, eu sei que é muito legal os propósitos. Como é que chama? Fala para todo mundo conhecer aqui. Nossa marca é a Meraxenses, é minha e do Rafa, meu marido, e a Meraxenses, ela surgiu de um pitaco seu, inclusive, né, porque a gente vem, aí nos auto-intitulamos Crias Maternas da Aromaterapia, né, e eu acho que o estudo que a gente fez das sinergias, dos banhos de ervas que a gente tem hoje, eles são fruto da provocação que você fez, né? De por que vocês irem buscar algo que ainda não existe? Por que talvez não transformar em algo melhor algo que já exista e que esteja mais pronto para ser comercializado sem perder a personalidade? E é isso que a gente tem tentado fazer, né? A palavra Merak é o fazer com alma, criatividade e amor, colocar algo de si no que você está fazendo, e é isso que a gente busca fazer. Pegar
o óleo essencial que já existe e transformar numa coisa repaginada e com todo um propósito envolvido para um uso consciente e responsável, inclusive, porque tem virado algo muito banalizado também, né? E com consequências extremamente desastrosas, porque são concentrados, afinal de contas. A gente não está brincando de placebo. Não, e é bem complicado isso que você está falando, né? Por exemplo, o que eu vejo como um caminho, claro que são processos, né, Carol, mas, por exemplo, eu não sei se está aqui, ela disse que talvez viesse para cá, que era a Eliamar, não sei se ela está por aí, foi aluna também aí do IEPG, e ela tem uma empresa que faz terceirização, e ela faz pequenininho, sabe? Tipo, ela faz pouquinho, né? Essa é a graça do trabalho dela, né? Então, você pode, sei lá, estudar isso, ver se funciona para você, tem investimento, claro, um monte de coisas, mas e falar, olha, quero que a Merak exista, né, como produto mesmo e tal. Por exemplo, esses produtos que eu mostrei da Almi, são produtos prontos, que a pessoa, né, tem todo um tutorial, tem todo uma regrinha lá, mas eles estão trabalhando, né, com hidrolatos, que é muito diluído, então, tudo foi feito já contabilizado, continha certinho, para não ter excesso, né, Carol? Então, dá para se fazer. No caso dos banhos, que você falou, enfim, eu acho que tem mercado, tem que olhar direitinho, tem que, né, estudar, sei lá, o dia que você quiser, vamos conversar, a gente conversa, detalhe um pouco mais isso, tá bom? A gente tem feito tanto pessoa física quanto corporativo, a gente tem atendido muito corporativo, agora, mês da mulher, a gente atendeu bastante, Legal. a gente tem atendido muitos casamentos, muitas formaturas com os escalda-pés, com o pessoal com o pezinho cansado, Legal. é um misto aí do que a gente está fazendo com a aromaterapia e com as ervas aromáticas, medicinais aromáticas, né? E ambas com processo terapêutico. Então, é bem bacana, porque a gente consegue, sem ser o detentor da matéria-prima, transformá-la numa linha autoral, mesmo assim, e super cheia de personalidade. E hoje você tem no mercado, até como matéria-prima, por exemplo, eu recebi hoje, né? Tá até aqui, ó. A minha bancada de trabalho eu vou deixando tudo aqui. Isso aqui é uma amostra de um leite em pó de coco. É Não dá pozinho, para ó. ver por causa do blur que tá. Mas tá vendo que é branquinho aqui, que é um pó? Sim. Então, isso aqui é um leite de coco vegano em pó. Então, você sabe, dá para você criar um monte de coisas com texturas e formatos diferentes, porque o mercado produtor de matéria-prima está de olho também no que esse consumidor lá na ponta está buscando, né? Quando ele diz que ele quer dizer da forma dele, do jeito que ele quer, dá para ele fazer de formas diferentes, com certeza. E daí entra uma parte muito importante que é não necessariamente sua formação acadêmica, mas como você empenha os seus estudos, né? Porque, por exemplo, perceber o seu público também exige eu falo da cadeira de psicóloga, né? Então, você precisa perceber de que formas a população se comporta, se eles estão precisando de toque ou eles estão precisando de cheiro, será que transformar isso numa base tópica não é o que a sociedade está precisando agora, de se tocar mais, se conhecer, né? Aquilo que eu estava comentando sobre a acne, né? Qual a linguagem melhor para a gente levar um tratamento de acne? Que é um tratamento que demanda um tempo, que você tem que contar com o comportamento do outro. Então, bom, se tem você não uma entende... com a testa cheia de espinha agora, não querendo usar o spray de titri que eu fiz para ela, né? Então tem que achar o formato, o caminho. Deixa eu só responder um negócio que o pessoal está me perguntando, porque assim, olha, tem lista de presença para recebimento do certificado? Priscila, duas recados que pediram, o EPG pediu para eu dar. Eles têm a relação de todo mundo que está aqui, então eles sabem quem está presente, o que precisa é solicitar, tá? Eu vou deixar aqui na tela, peraí, só um minuto, é que eu acabei saindo antes, só um minuto, gente. Não, tá aqui, peraí.
Ó, primeiro recado, né, para quem esteve aqui, né, que eles têm o nominho lá, tem desconto na matrícula do curso de pós-graduação de cosmetologia, tá? Aí eles vão provavelmente dar um oi para todo mundo e falar, gente, olha, tem desconto e tal, então estou reforçando aqui. Os certificados devem ser solicitados por esse e-mail, ó, marketing@iepgcursos, tudo junto, .com.br. Tudo bem? Tudo bem? E aqui eu vou deixar meu contato do Instagram, se alguém precisar de alguma coisa, eu juro que eu respondo. É @e_dornelas, 2 letras L's. Tá? Se alguém precisar depois da apresentação, pede, a gente encaminha. Na boa. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tinham deixado, tem lista de presença. Acho que era isso. Ah, peraí, onde posso ver o vídeo novamente do shampoo sólido? Tá, esse webinar vai ficar no canal do YouTube do IEPG, né? Mas se alguém precisar, anotou meu Instagram, pede que eu mando, tá bom? Sem problema nenhum. Eu mando pelo e-transfer, porque ele é meio grandinho, senão não consigo mandar pelas vias normais. Obrigada, Francine, adorei tudo, muita coisa nova para mim, mas ainda não da cosmetologia. A química é muito grande, né? É um universo gigantesco. Se sentiu que fez sentido para você, né? Não sei de onde você é, não sei de que lugar você está falando, mas conversa lá com o pessoal sobre tendência de desodorantes naturais. Você acha que ainda cresce bastante? Sim, Rayana. Desodorante, a gente tem o triclosan, né, sendo meio que banido, aí depois da família lá dos parabenos, o triclosan é hormônio semelhante, então ele, BHT, são substâncias que já estão meio na lista de não vamos mais usar. É eficaz, tudo bem, mas o problema é que ele não é biodegradável, ele vai para os aquíferos, né, e ele é hormônio semelhante, então cria um monte de encrenca o uso. A grande questão, Rayana, é que todo mundo fala, eu vou comprar um desodorante, mas ela está pensando que ele também, às vezes, é antiperspirante. E aí, você tem que ter uma tecnologia um pouco diferenciada. Aí não é só antisséptico, antibacteriano, para evitar a má formação de cheiro. Esse é o princípio ativo desodorante. Né? A gente precisa de algo que seja antiperspirante. Tem um ativo novo, Rayana, muito legal, de uma empresa italiana, que ele é uma hidroxiapatita, né, é uma fonte de cálcio para o nosso próprio organismo, só que ela passa por um processo para uniformizar a granulometria, onde ela cria uma área maior de absorção. Então, ela adsorve a água da sua sudorese. Ela não age que nem os cloridróxidos de alumínio, que vão lá e entopem, né, a sua glândula sudorípara, temporariamente. Esse daí não. Você passa o produto, além dele ser hidratante, repor cálcio, um monte de coisa, ele adsorve, ele tem essa propriedade, a estrutura dele é bem porosa, então ele adsorve a água da sua sudorese. Bem interessante, depois se você quiser material, eu te mando, tá bom? Fórmulas Clean Beauty, algumas citadas aqui, que são doadores de formol. Qual delas? Quem está perguntando? Desculpa. Flávia, sobre o metil-isotializona, que é um conservante incorporado em muitas fórmulas. Então, Clean Beauty não tem que usar, né, isotializona. Aí é outra família de conservante, tá? Não é essa amiguinha, não. Aí os metilcloro e metil-isotializona é do modelo convencional de cosmético. Se tá lá num que chama de Clean Beauty, não está bem colocado, tá? E aí ela está falando que tem geração de formol e tal.
Olha, a regulamentação da Anvisa, né, de assuntos regulatórios, não normatiza tendências, tipo se é clean beauty, se é vegano, isso não. Ela normatiza quais conservantes são permitidos. Então, esse conservante, ele é permitido, porém, ele não é bem visto pelo mercado de clean beauty, tá? Ele é eficaz, funciona e tudo isso, porém, agora, o maior problema não é a isotiazona, o mais complicado é a metil-isotiazona. E aí, normalmente, eles vendem junto, porque só a isotiazona sozinha não funciona, ela tem que estar junto com outro para cobrir fungo, bactéria, tudo isso, tá? Depois, se tiverem alguma dúvida, tem um monte de conservante que eu posso estar mandando aí, que estão mais suaves, mais eco-friendly, assim, mais amigáveis. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma pergunta aqui. O desodorante da Rayana. Blá, blá, blá. Acho que eu respondi tudo. Obrigado a todos aqui que, né, deixaram mensagens gentis. E se alguém tiver mais alguma gratidão a algumas pessoinhas que eu conheço, que estão aqui, beijos, alguns ex-alunos, muito feliz em vê-los aqui. É isso, né? Estamos aqui, o IEPG tem esse propósito de levar essas especializações, principalmente, como é que fala? Na área de saúde, né? E a gente fica muito feliz de poder estar contando aqui, por exemplo, como é o caso lá da Camaleão, né, que foi aluno aqui, né, que dizia para mim nas aulas, naquela época ele fazia produtos para, acho que vocês vão se lembrar, para as loiras do pânico, né, e ganhava mal, e não sei o quê. Aí um dia eu falei para ele, rapaz, você sabe fazer uma coisa que poucas pessoas neste país sabem, quem sabe a gente conta na palma da mão, por que você não faz a sua? A gente usa aqui em casa, Camaleão Color. É muito legal. E ele A é gente fera. usa e usa para 11 anos de idade, de tão bom que é o produto. É muito bom mesmo. Eu tenho, assim, amigos da minha neta, da minha filha, tudo. E você conhece? Eu falei, conheço. Ele é uma figura, uma pessoa muito querida, muito legal. Fico feliz de vê-lo crescer. Tá super bem, a fábrica dele lá em Brasília. E é isso, né? A gente tem os sonhos e tem que, né? Se ele faz sentido, se ele. E o que motivou o Igor a abrir a Camaleão era o medo que as pessoas tinham de usar cores diferentes. Que nem a Gabriela, que está aqui, a Gabi, que sempre tem esse cabelo lindo, vermelho, tudo da Gabi é colorido. O computador dela, os teclados são coloridos, é a coisinha mais linda do mundo, né? Imagina a gente tirar da Gabi essa natureza dela, que é essa, né, essa coisa bonita de lidar com as cores. E aí ele dizia isso, não, eu vou fazer uma coisa temporária, porque se a pessoa precisar ir arrumar um emprego e pintar o cabelo rapidinho, ela faz. Então, é muito legal, porque é uma química que não tem a necessidade da química das tinturas permanentes, que é muito mais agressiva, essa daí não. E funciona, né? Como é que se diz? Bacana, né? Agora eu acho que eles vão lançar uma linha vegano, lançaram uma linha junto com a Ambev, enfim, estão crescendo e a gente fica muito feliz. Né, Gabi, com o seu cabelo vermelho? Eu brinco com ela, o cabelo dela é lindo e combina com ela, né? Eu lembro um dia em aula, eu passei, ela estava com o computador dela, eu nunca tinha visto isso, o teclado inteiro é colorido. É tipo, cada teclinha é de uma cor, né? Então, não consigo imaginar a Gabi de cabelo, sei lá, castanho, né? Assim como para algumas pessoas, o castanho é a alegria, né? Então, é isso daí, gente. Temos que ser o que somos da melhor forma que pudermos. E se quiserem vir estudar com a gente aqui no IEPG, vai ser uma grande alegria, né? Acho que em maio eu estou em aula presencial aí e a gente toma um café juntos. Tá bom? Me despeço aqui agradecendo mais uma vez a todos que estiveram aqui e que precisarem, a gente está às ordens. Beijos!